números fracionários, né? O que são esses números fracionários? São as nossas frações, né? Então, primeiro a gente tem que ter uma noção de fração. A figura foi dividida em partes iguais, né? Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, o que está acontecendo? Essas partes iguais coloridas são as partes que a gente pintou da figura. Então, quantas partes nós pintamos da figura aqui? Nós pintamos 5. O total de partes iguais, né? Nós temos 12 partes coloridas. Nós dividimos a figura em 12 partes. Qual é a fração que representa essa parte colorida da figura? Então, agora a gente vai representar a fração, que seria 5 sobre 12. Junto com essas frações, a gente começa a definir os seus termos da fração, né? Os termos da fração seria o numerador, o número que fica acima do traço, e o denominador é o número que fica abaixo do traço, né? Então, o que é o numerador? É o número de partes consideradas, ou seja, aquelas partes que a gente pintou. O denominador é o número de partes em que se dividiu uma figura. Então, nós podemos dar os exemplos, né? Nós temos a primeira figura, ela foi dividida em 2 partes, sendo que uma delas foi considerada, ela foi pintada. Então, nós vamos formar a fração 1/2. Na outra figura, dividimos a nossa figura em 4 partes, né? 4 partes é o denominador. Mas quantas dessas 4 partes nós pintamos? 2, então ficou 2/4. Na nossa próxima figura, que é um triângulo, um losango, nós também dividimos a nossa figura em 4 partes, né? 4 partes, e dessas 4 partes, quantas nós pintamos? 3 partes, 3/4. Nossa próxima figura, né? Dividimos a figura em 6 partes. Quantas delas nós pintamos? 3. Vejam que sempre o número que está acima do traço é o número de pinturas que a gente fez na figura. E abaixo do traço é quantas partes a gente dividiu a figura. Nossa próxima figura, né? Nós temos 7 partes. Quantas delas nós pintamos? 4. Aqui nós temos 8 partes da figura e pintamos 4. Então, nessa nossa primeira parte, a gente pode verificar que quando a gente divide uma figura, né, nós temos quantas partes a gente pintou, nós temos um total de quantas partes essa figura foi dividida e depois a gente pode montar a fração. No momento que a gente já sabe, né, identificar numa figura a sua pintura e quantas partes foi dividida, nós já temos uma noção de fração. Agora a gente começa a fazer uma leitura dessa fração, né? O que é uma leitura de uma fração? É a gente ler a fração. A leitura de uma fração depende do seu denominador. Veja os exemplos. 1/2. Então a gente lê 1/2. Veja, ó, 1/2. 2/3. A gente lê 2/3. Frações com denominadores iguais à potência de 10, né? São aquelas frações
que apresentam no denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. Então a gente lê 3 décimos. Na letra B, 7 centésimos. Na letra C, 5 milésimos. Quando a gente começa a aparecer frações com denominadores diferentes, a gente lê 5 onzeavos. E depois a gente, na letra B, nós temos 10 quinzeavos, né? Então a gente pode ter uma noção de fração, né? A gente já sabe fazer uma figura, dividir a figura, pintar quantas partes da figura a gente quer e depois a gente consegue montar uma fração. No momento que a gente já consegue montar a fração, a gente já define os termos de uma fração, né? Que seria o numerador e o denominador. Não esquecendo que numerador é o número de partes que a gente pintou e o denominador é o total de parte dessa figura que a gente dividiu. Depois a gente já consegue ler uma fração, 1/2, 2/3. Podemos ler aquelas frações que tem com as potências de 10, né? 3 décimos, 7 centésimos, 5 milésimos. E depois temos as outras frações diferentes, né? 5 onzeavos, 10 quinzeavos, 30 25avos e assim por diante.